Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu vou abordar vários temas curtinho, rapidinho, tá? Incluindo as mentiras do dia, né? Que, como eu falei, vai ser 4 anos só de mentira. Lembrando que quem não quiser ver o vídeo, não vê, tá? Inclusive eu vou começar com isso daqui, ó, como eu coloquei ele na aba comunidade, que a Igreja Universal, eles têm praticamente um partido, né? Que é o Republicanos. Teve até um rapaz que perguntou qual que era o partido, porque a maioria não sabe disso. Mas o Partido Republicanos, apesar deles quererem se desassociar da Igreja Universal, a maioria dos líderes dos cabeças desse partido são tudo membros da Igreja Universal, tá? Então esse é um partido praticamente formado pela Igreja Universal. A Igreja Universal foi a primeira igreja a lançar candidatos, até que eles conseguiram praticamente ter um partido, né? Apesar deles não quererem associar a imagem da igreja com o partido, tá? Então, para quem não sabe, fica a informação, ó. Nós temos uma igreja evangélica que tem um partido praticamente, e tem gente que ainda acha ruim que eu fale de política aqui. Quer dizer, só os evangélicos podem falar de religião e política. Tem uma bancada gospel, reger sobre a vida dos outros, só crente pode entrar na política. Nós que somos ateus e agnósticos não podemos. Malafaia fica lá todo dia falando de política e Malafaia diz que ele elege quem ele quiser. Agora, se nós, ateus, agnósticos, mais céticos, queremos falar de política, não podemos. Então política virou coisa de crente agora. É um estado teocrático. Igreja pode ter partido, Malafaia pode falar que elege quem ele quiser. Agora, se eu menciono aqui política no canal, aí volta a falar de teologia, Ronaldo. Aí não dá, né, pessoal? Por isso que eu digo, um povo que não estuda é condenado a ser governado por essas pessoas aqui, ó. Pastores da Igreja Universal. Tem um monte lá em Brasília. Aqui, ó. A coalizão dominante dos republicanos é composta pela cúpula da igreja. E aí? Os crentes podem botar lá em Brasília quem eles quiserem para reger sobre a vida dos outros. E nós não? Não, pessoal, aí não dá, né? Então, para quem não sabe, tá aí a informação, tá bom? Isso daqui, pessoal, um rapaz comentou aí nos comentários: Ronaldo, desde quando pedofilia é doença, Ronaldo? De onde você tirou isso? Então, a pedofilia é definida como doença, tá? Pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E também é crime, tá? Então, quando eu falei, naquele vídeo lá que eu falei da pedofilia, que eu falei que era doença e crime, ela é definida, é uma doença crônica, causa-consequência. E aqui tem um artigo que fala tudo, desde a origem da palavra, tudo, tá? Mas só para quem não se informa antes de comentar, tá aí a informação, é só digitar no Google que vocês vão ver. A OMS definiu pedofilia como doença, tá bom? Outro ponto, deixa eu ver qual que é esse daqui. Bom, vamos para as mentiras do dia. Aqui estão espalhando essa notícia aqui, ó, que o novo juiz da Lava Jato doou R$13 para a campanha de Lula. Já estão colocando aqui no Twitter, ó, que é um juiz parcial, que não sei o que aqui, ó. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Chegou o juiz imparcial da Operação Lava Jato. É, parcial era o Moro, né? Que quando foi perguntado da rachadinha do Flávio Bolsonaro, ele não viu crime nenhum. Quando ele foi perguntado do caixa 2 do Onyx Lorenzoni, ele não viu crime nenhum. Foi ser ministro do presidente que ele ajudou a eleger quando ele prendeu o Lula. O Moro que era imparcial, né? O Moro que depois saiu do governo falando que o Bolsonaro era corrupto em tudo que é lugar. E depois voltou correndo com o rabinho no meio das pernas, apoiando o Bolsonaro, né? Esse que era imparcial, né? Na verdade, pessoal, isso aqui, além de tudo, é uma mentira, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Segundo a matéria, foi apurada pelo Felipe Moura Brasil, que ele doou R$13 para a campanha do Lula, uma verdadeira fortuna, R$13, e R$40 para uma deputada do PT, tá? Mas ele já provou que é mentira, tá? Deve ser algum erro do site, alguma coisa, porque ele mesmo já falou que não doou nada para ninguém, ele já desmentiu, tá? E ele mostrou o extrato bancário, ó, no qual comprovaria que ele não realizou nenhuma transação bancária no dia 25 de dezembro, tá? O documento não foi divulgado e ele não vai pedir nada para o TSE, né, uma retificação disso que está aqui no site, para evitar polemizar mais esse assunto. Mas na verdade ele não doou nada. Tanto que toda a matéria que vocês vão ver que fala que ele doou, eles falam que não tem uma comprovação exata que ele doou. Pode ter sido só apenas um erro, tá bom? Então esse novo juiz aqui da Operação Lava Jato, ele não doou. Eu não sei se isso aqui é uma falsificação ou algum erro do site, tá? Mas estão espalhando essas mentiras por aí, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui agora da vacina do Bolsonaro, né? É curioso, né? O Bolsonaro se negava a comprar vacina para os outros, mas ele comprou a vacina. Mas ele tomou a vacina, segundo o ministro do CGU, falou que tem um registro sim que ele se vacinou contra a Covid. Agora, qual que é a mentira, pessoal? Nos sites bolsonaristas e nos grupos, até aqui no Twitter, eles estão inventando duas mentiras. Que em julho de quando o Bolsonaro teria tomado a vacina, que é quando está o registro, eles estão falando que ele não estava em São Paulo, ele estava em Brasília. Então isso aqui seria uma mentira do ministro do CGU, tá? Só que tem dois probleminhas aqui, eu vou ler para vocês, vocês vão entender. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, confirmou na sexta-feira
que há um registro sim no cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro. Por isso que eu falei naquele vídeo que eu falei que ele é genocida. Ele sabe que vacina funciona, e mesmo assim, no mesmo dia, ele estava atacando a vacina, para as outras pessoas não se vacinar. Sendo que a vacina já foi oferecida ao Brasil desde agosto de 2020 e ele não quis comprar. Esse é o mito dessas pessoas, né? É o mito Bolsonaro. Constatando a aplicação de uma dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante fabricado pela Janssen, que é dose única, teria sido aplicado em 2021, primeiro ano da campanha vacinal no Brasil. A CGU, porém, ainda investiga se o registro é verdadeiro. Há uma suspeita de que ele possa ter sido inserido por hackers, tá? Isso aqui foi levantado, acho que pelos bolsonaristas, ou de alguma outra forma adulterado, até mesmo por ele mesmo para não enfrentar barreiras de outros países. O que ele está dizendo aqui? Inventaram uma história de que os hackers teriam hackeado e colocado que o Bolsonaro se vacinou. A troco de que eu não sei, para que hackers iriam invadir o site do governo para colocar uma vacina no presidente? Então, essa história é meio balela. Outros acham que o próprio Bolsonaro mandou colocar lá que ele se vacinou só para poder entrar em outros países, porque os outros países eles têm barreiras para pessoas que não se vacinam. Inclusive o Bolsonaro solicitou o visto de turista lá onde ele está na Flórida, nos Estados Unidos, mas para você solicitar o visto de turista nos Estados Unidos, você tem que comprovar que você tomou todas as vacinas. Se ele tomou a da Janssen é mais fácil, porque a Janssen é dose única. Então com certeza ele tomou sim. E ele deve ter inventado essa história de hackers para jogar para o público dele. Ô pessoal, eu não tomei não, são os hackers que hackearam o sistema. Que é uma história bem, sabe, da carochinha, né? Agora olha outros detalhes. A aplicação conforme o documento se deu no mês de maio. Então primeiro, não é em julho como as pessoas estão dizendo por aí. Teria sido em maio. E em maio ele estava assim em Brasília. Foi poucas semanas antes da viagem dele aos Estados Unidos para participar do encontro do Cúpula das Américas. E mesmo a data que estão divulgando na internet, que eu acho que é julho de 2021, ele estava em São Paulo também. Aqui, ó. 18 de julho de 2021, ele estava aqui internado. Ó. Bolsonaro tem alta depois de 5 dias internado em São Paulo. Então, mesmo se a data fosse julho, como eles estão falando, aqui, ó, 18 de julho, ele estava assim em São Paulo. Então, isso aí que ele estava em Brasília é mentira. E outro detalhe é que, segundo esse dado, eu não sei porque tem duas datas diferentes, mas ele teria se vacinado em maio, não em julho, tá bom? O período em questão foi um dos de maior atividade de Bolsonaro e seus aliados contra o uso da vacina da Covid-19, ou seja, ele tomou a vacina em maio e mesmo assim estava lá fazendo campanha contra a vacina. Você vai pegar AIDS, tá ok? Criança tem que ter atestado médico para se vacinar e assim por diante. Em que o ex-presidente chegou a alegar que participaria da reunião internacional sem o imunizante. Ou seja, você lembra daquela cena patética do Bolsonaro lá em Nova York, comendo no meio da rua, porque ele dizia que não tinha se vacinado, então ele não podia entrar no restaurante? Sendo que na época ele já estava vacinado. Então duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro mente, né? Pra tudo. Ele é mitomaníaco. E é por causa desse cara que as pessoas vêm me xingar aqui no meu canal. Um genocida e mentiroso. Segundo, que ele é um genocida, né? Porque milhares de pessoas poderiam ter sobrevivido se ele tivesse comprado a vacina quando foi ofertado. Mas ele não quis, né? Ele é um mito, né? O melhor presidente do Brasil. Mito. Aqui, ó, com a cloroquina. E aí de mim se falar mal do mito. Para de falar de política, Ronaldo. Aí não dá. Mais um ponto aqui, pessoal. Agora outro detalhezinho que estão falando por aí. É isso daqui, ó. Lula nomeia André Ceciliano secretário investigado por rachadinha. Saiu em tudo que é portal. Todo mundo descendo a lenha no Lula por causa disso. Olha lá, vai voltar a corrupção. Olha lá, rachadinha. Vamos ler aqui a matéria? Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, em 2018, foi usado como base para investigar movimentações atípicas nas contas de deputados da Alerj. Ceciliano e outros 20 nomes constavam na lista de transações suspeitas, incluindo o senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, criticado por Lula durante a campanha. As investigações por suspeita de enriquecimento ilícito contra o filho do presidente, o Jair Bolsonaro, foram arquivadas em maio do ano passado. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que considerou as investigações vaziadas após o STJ anular as provas que sustentavam o processo. As investigações sobre Ceciliano também foram arquivadas depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro, olha só, não encontrou provas contra o petista. Tá aí, na própria matéria. Ele mostrou os extratos bancários, mostrou tudo, mostrou toda a movimentação financeira dele, celular. Eles não encontraram prova nenhuma, ele não fez de uma rachadinha. Ele negou irregularidades e autorizou a abertura do próprio gabinete aos agentes da Polícia Federal para que pudessem cumprir o mandato de busca e apreensão. Ele falou, pode investigar, vão lá no meu gabinete.
Em nota ao Metrópolis, a assessoria do ex-presidente da Alerj defendeu que o caso foi devidamente concluído e arquivado, ao fim de 2 anos de investigação, após a constatação de que não houve qualquer transferência de recursos ou valores a funcionários do gabinete do ex-deputado para contas pessoais, familiares ou entre os próprios servidores. Então, teve uma acusação, teve um julgamento, teve uma investigação da Polícia Federal, eles não encontraram prova nenhuma. Mas mesmo assim o que viraliza é isso daqui, essa manchete, ó. Como se o Lula estivesse colocando no governo um cara que faz rachadinho. Vocês viram como a política no Brasil tá nojenta, pessoal? Tá difícil? E por fim eu vou deixar aqui um site para vocês verem. É um site chamado O que é fato e o que não é, fato ou boato, é aosfatos.org, que é sobre o processo lá do Lula, tá, do triplex, que tem um rapaz aí que tá falando um monte de coisa, que o Lula é ladrão, que não sei o que eu como gênio não deveria apoiar o ladrão, não sei o que. Essas pessoas nunca leram o processo nem do triplex, nem do sítio de Atibaia, estão associando o Instituto Lula ao Lula, que nem dele só tem o nome dele. Inclusive o Kim Kataguiri fez um vídeo hoje, né, com as mesmas mentiras, provando que o Lula é corrupto. Tudo mentira. Aqui tem todos os dados do processo, ó, e tudo aquilo que é fato e que não é verdade, aquilo que o Moro aceitou da defesa, ou que o Moro recusou. Por exemplo, a Marisa Letícia, que era a mulher do Lula, ela pagou 50 parcelas do triplex. Vocês sabiam disso? Através da OAS. Aí o Kim Kataguiri faz um vídeo, né? Não sei porque o MBL está bolsonarizando, dizendo que eles decretaram o imposto de renda do triplex. É mentira. Era outro apartamento, tá? Era esse apartamento aqui, ó, 174. E o triplex era o apartamento 174A, que depois foi mudado para 164A. Então o que a dona Marisa decretava no imposto de renda eram as parcelas que ela pagava desse apartamento de baixo, que ela tinha intenção de compra. É algum crime querer comprar algum apartamento no Brasil? Não, que eu saiba não. Aí o que acontece? Além da intenção de compra, fica 2 dúvidas no ar, né? Primeiro, por que a dona Marisa ia pagar 50 parcelas, comprovado no imposto de renda, tudo bonitinho, por um apartamento que o Lula poderia usufruir de graça? É a pergunta que eu sempre faço, desde a época que teve esse julgamento do Moro. Segundo, que está aqui no próprio processo, ó, o apartamento, ele foi a leilão pela OAS. Aqui, ó, ele foi arrolado lá no processo, através aqui, ó, encontra-se em nome da OAS Empreendimentos e tal, foi solicitado para esse José Aldemário Pinheiro Filho e tal, não sei o que. Então como que o Lula ia morar, usufruir de um apartamento que foi a leilão? Se alguém quiser me explicar, eu gostaria de saber, porque ele não foi acusado de ocultação de patrimônio, que nem o Kim Kataguiri falou no vídeo dele de hoje? Como é que fica isso daí? Ah, mas o sítio tinha pedalinho, não sei o que. Qual é o problema de você visitar um sítio de uma pessoa? É crime agora? Eu, por exemplo, se eu for na casa dos meus tios, tanto em Minas Gerais quanto no Rio Grande do Sul, tem até cuequinha minha lá. Quer dizer que a casa do meu tio é minha? Eu estou ocultando algum patrimônio? Então não dá, né, pessoal? Essa fabulazinha da raposa encheu o saco. E é por causa dessas mentiradas que as pessoas me xingam aqui no canal. Porque, infelizmente, eu tenho senso crítico, eu leio os processos antes de dar a minha opinião, eu leio tudo que sai na mídia, sabe? Eu tenho essa mania de ler e estudar. Então, infelizmente, eu não caio em qualquer fábula de raposa. Mas eu lamento viver num país, sabe, onde a mentira reina aqui, que nem eu falei, é uma crise moral que a gente está passando, e as pessoas acreditam em mentira, ainda subestimam a sua inteligência. Acha que se você não acredita nas mentiras delas, você que é o errado. Quer dizer, é uma loucura, sabe, o que está virando esse país nosso. Por isso que eu digo, se eu tivesse condições, eu saía desse país. Porque virou um país de alienado. Não dá. E aí, enquanto a igreja evangélica tem até partido político, ai de mim se falar de política, né? Eu tenho que defender o genocida. O genocida que tomou vacina e mesmo assim fazia campanha contra a vacina e não quis comprar vacina para o próprio povo. Esse sim eu tenho que defender, esse bando de crente lá em Brasília criando leis com base na Bíblia, roubando o nosso dinheiro e tendo privilégio. Não dá, né, pessoal? Vamos ter um pouco mais de senso crítico. E já falei, quem não gosta que eu fale de política, não estou obrigando ninguém a ver meus vídeos. Tem o canal do Malafaia, muito bom. Lá ele fala do Bolsonaro o tempo todo, ele defende o Bolsonaro, ele defende essas mentiraiadas todas. Podem ir lá pro canal do Malafaia, tá bom? Paz a todos.